com enorme satisfação que eu estou aqui virtualmente trocando ideias com vocês sobre gestão e governança. Deixa eu contar uma pequena historinha. Meu avô, em 1933, na época ele tinha uma grande fábrica de tapetes que infelizmente foi confiscada pelos nazistas na Europa. Meu avô teve que se refugiar com a família no Brasil e aqui ele foi maravilhosamente bem acolhido e recomeçou toda a sua vida. Meu pai também sempre esteve envolvido em comércio e indústria e parece que isso está no DNA na família, pois eu há mais de 50 anos também estou envolvido com o mundo dos negócios, o mundo empresarial, e meu filho, engenheiro, não seguiu essa carreira, mas também está envolvido nos negócios. Na época do meu avô, não existia ainda governança, nem existia essa palavra ainda. Existia, sim, a gestão dos negócios, a administração, aquilo que todos nós fazemos. Queremos comprar bem, produzir, ter boa rentabilidade, oferir bons lucros e crescer. Mas, já no século passado, a partir da metade do século passado, os sócios, tanto de grupos menores, familiares, como de grandes sociedades anônimas e a sociedade em geral, começou a pressionar as empresas para divulgarem melhor as suas informações e deixarem as coisas muito mais a claro. Infelizmente, existiam já muitos malfeitos, muitas coisas que fugiam às regras. Então foi surgindo a palavra daquilo que chamamos hoje de governança, que é um sistema, governança, que as empresas são dirigidas e monitoradas e incentivadas, que as obrigam a ter um bom relacionamento com todos os seus sócios, com o conselho, com os gestores, com órgãos de fiscalização, governo, objetivando a perenidade das empresas e a criação do valor. Queremos que nossas empresas cresçam, não é? E então a governança tem uma forte ligação com as partes interessadas, que são os sócios, os gestores, o governo, a sociedade em geral, sindicatos e assim por diante. E nada mais é do que um sistema de boas práticas que monitoram, incentivam e dirigem as organizações. A governança, ela agrega valor para o negócio, ela reduz os riscos, ela favorece o acesso ao capital. Se você vai ao banco e fala que você tem um conselho, uma boa governança corporativa, você pode receber melhores créditos. E também está bastante ligado à sustentabilidade, que também vamos falar ao final dessa minha apresentação. E a governança, ela segue muito princípios que foram, em boa parte, estabelecidos pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é a transparência, a equidade, a prestação de contas e a responsabilidade corporativa, que nada mais vem a ser do que a responsabilidade social das empresas. Então, de um lado, nós temos a governança, que está no topo das empresas, que cuida do todo, e depois nós temos a gestão. E entre a governança e a gestão, podemos dizer que nós temos os conselhos, dos quais eu já vou falar. Mas a governança corporativa, ela está estruturada em 4 pilares muito importantes, que são os acordos societários, que todos nós temos, qualquer tipo de empresa precisa ter os seus acordos, a missão, visão e valores. Se as empresas ainda não
os têm desenvolvido, vão com certeza desenvolvê-los. Nós temos os protocolos familiares e o conselho propriamente dito. Os protocolos, eles são documentos que a gente monta, produz os seus conteúdos num processo onde trabalhamos em conjunto. Não sou eu ou outra pessoa que vai trazer um protocolo pronto, vamos construí-los em conjunto, que vão estabelecer as regras de convivência entre os 3 subsistemas de uma empresa familiar, ou seja, a família, a gestão da empresa e a propriedade. E um dos grandes objetivos dos protocolos é mitigar futuros conflitos e profissionalizar a relação societária em âmbito desses 3 subsistemas. Alguns exemplos de protocolos: remuneração de sócios, seus herdeiros, distribuição de lucro, código de ética e conduta, critério de entrada e saída de sócios e herdeiros da sociedade, sucessão na gestão e assim por diante. São 8 a 10 a 12 assuntos que geralmente vão formar o manual de protocolos familiares de uma família empresária, e muitas vezes incluímos também o regimento interno do conselho nesse manual de protocolos. Agora, o outro pilar, o conselho, não é nada mais que uma comissão, vocês, por exemplo, formada pelos sócios, seus filhos, talvez membros externos convidados, e o objetivo é discutir, aconselhar e orientar a empresa, e também orientar para que medidas sejam tomadas para o progresso e o desenvolvimento da organização. E quais são os assuntos que um conselho absorve? É a gestão, desempenho, sucessão, planejamento, investimento, cenário sociopolítico, evolução tecnológica e muitos outros assuntos. Eu estou há 20 anos ou mais já atuando em conselhos que exatamente veem a parte tática e estratégica dos negócios, e até hoje nunca faltou assunto e sempre o tempo era exíguo. E está na hora de se implantar conselhos, se a empresa ainda não tem, porque vocês não devem mais atuar como donos de uma empresa, mas sim como sócios. Reflitam uma vez sobre isso. Então, o conselho protege os interesses do acionista, estabelece a direção estratégica dos negócios, discute a sucessão da liderança, ela analisa e vê se os aspectos legais estão sendo seguidos, ela promove a imagem institucional do negócio e da família, e também muitas vezes, infelizmente, precisa atuar em situações de crise, não é? E o propósito do conselho é educar, comunicar, obter o consenso entre todos os sócios sobre os mais diversos assuntos e planejar as atividades que vão refletir os propósitos e as responsabilidades da organização. O conselho se reúne ou mensalmente, ou a cada 3 meses, ou 2 vezes por ano, dependendo do tipo de sociedade. E além dos sócios, podem ser convidados membros de fora. Então, isso basicamente em resumo, o que vem a ser o conselho, mas tem alguns aspectos que ultimamente são relevantes para as empresas e que são discutidos pelos conselhos. Primeiro, aquilo que chama de compliance, conformidade. O conselho precisa ver se a empresa está agindo, atuando em conformidade com aquilo
que as autoridades esperam, aquilo que a legislação exige e se está agindo, atuando em conformidade com suas próprias políticas e procedimentos internos. Então, são desenvolvidos programas de compliance, onde a Guardiã, a Thomas Lanz estão à inteira disposição para ajudá-los nessa tarefa. Então, isso é uma coisa muito importante. Clientes, bancos perguntam, você já tem o compliance na sua empresa? E logo, seja onde for, não importa onde uma empresa está atuando, ela vai precisar o seu compliance. Um outro, vamos dizer, de chamar de movimento, é o ESG. Para mim, ESG quer dizer a responsabilidade social da empresa em relação ao meio ambiente, em relação à sociedade e em relação à sua governança. Isso merece uma palestra à parte. É um movimento que surgiu com o impulso da ONU, já no começo dos anos 2000, e hoje em dia, cada vez mais as empresas precisam desenvolver seus programas e controles de ESG, e mais uma vez a Guardiã e a Thomas Lanz, nós estamos preparados a auxiliá-los a implantar programas de ESG. E para finalizar, mais uma pequena, historinha ou fábula. Nós temos lido aquele crescimento exponencial, gigantesco, de muitas startups. E quando elas atingem um determinado valor, ou seja, 1 bilhão, elas são chamadas de unicórnios. Então, de repente, aparecem no mundo inteiro, inclusive no Brasil, unicórnios. Mas o que se observou ao mesmo tempo, que esses unicórnios, eles estão se espalhando e crescendo, mas, às vezes, um pequeno soprão, uma pequena ventania contrária, derruba esses unicórnios. De outro lado, nós temos a figura do camelo. O camelo, ele às vezes fica 30 dias sem beber. O camelo tem aquela toada dele, faça sol, chuva, tempestade de areia, não sei mais o que. O camelo vai progredindo e seguindo a sua toada. E nós, na realidade, devemos ser camelos. A nossa empresa deve se comparar a um camelo, crescer devagar, pé ante pé, buscando a competitividade, buscando o seu desenvolvimento, a inovação, a criatividade. Mas isso não se faz de um momento para o outro, mas é uma construção gradativa. O camelo é o melhor exemplo. E pelo conselho, nós podemos muito bem acompanhar essas passadas e esse progresso gradativo da empresa, como se estivéssemos observando um camelo andando numa caravana do deserto de Saara. Eu queria encerrar por aqui, me coloco à inteira disposição e passo a palavra de novo ao meu colega Wellington. Muito obrigado.